uma figura é o trigo e o joio, né? O trigo e o joio vão até a colheita, porque eles são semelhantes, né? Mas o joio é hipócrita, né? Ele finge que é trigo, mas não é. Mas aí ele vai ser lançado ao fogo. Só fica o trigo. Então E, a Bíblia fala muito e sobre tem isso. uma outra forma de ver isso, e ver se eu estou falando certo, que o joio, ele tem raízes profundas, né? Eu não conheço a É, fisiologia da planta, eu mas vi. ele é semelhante ao trigo. Então, mas ele é semelhante da terra para cima. Pelo que eu andei estudando, né? O joio, ele faz raiz, é como que gente que tem a raiz no mundo. E o trigo não. O trigo tem uma raiz meio superficial ao mundo. Legal essa comparação. É, é, Muito objetiva. é muito bacana. Depois vamos conferir essa história da. Mas eu ouvi de um pastor ou de um preletor, alguém do que eu ando estudando aí, não sei nomear quem é, mas tem a questão da raiz também. Porque o grande tristeza que eu vejo, a Deus, e testemunhando o nosso viver nesse mundo, né, enquanto carnais, é as pessoas extremamente enraizadas com essas coisas do mundo, né? Tanto como eu falei de viajar, as pessoas viajam como sendo uma coisa assim, que elas vão viajar às vezes mais para ficar contando para os outros, fazer selfie de onde elas estão. O prazer, na verdade, como que é que fala? É exterior. É, como que é que fala? Quando você se admirar ou querer mostrar os lugares bonitos onde você teve, né? Que mostra coisas que o mundo adora, Sim, né? exato. Não Você... que seja, eu digo assim, não que seja errado, Não, mas não. a motivação Exato. é O, que vai o coração, né? exatamente, Com qual exatamente. propósito que você está fazendo aquele selfie, né? Aquela selfie? Com qual propósito, né? E voltando à raiz, o joio tem essa raiz, ele vai se enraizando no mundo, ele vai se comprometendo com o cônjuge, com os filhos, com os pais, enfim, ele vai se comprometendo tanto com o mundo, os valores do mundo, que depois ele não consegue puxar a raiz mais. Ele não consegue, ele está E preso. é interessante que a casca dele, onde devia ter fruto, é vazia. Não dá fruto. Né? Fruto, Não dá né? fruto. E lembrar, Então, né? E lembrar que fruto, eu tinha uma época quando eu estava estudando e vi a história do fruto, né? Eu associei o fruto ao dinheiro. Não que não possa ser o fruto do dinheiro também, mas o fruto é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que saúde, é muito mais que carro, que viagem. O fruto é Cristo em nós, não é isso, Adeus? Cristo em nós. Exatamente. E o que ele produz em nós, O que né? ele produz em nós. E a semana passada, né, a semana passada, ou retrasada, É, nós estávamos falando do fruto do Espírito, né, que Cristo produz em nós. E é vou dizer assim, um termômetro para saber da nossa espiritualidade, né? e, e, e falando nesses, Nós, e falando nesses termos, o fruto, a gente vê agora, né? A pessoa passa a ser mais tolerante, mais longânima. É, é, fala aí dos outros que outro dia você listou. o que nós 9, né? falamos, amor, Amor. amor pelo próximo, alegria de viver, né? Alegria do dia a dia, como é que você acorda, como é que você anda, né? A paz, essa paz que às vezes o mundo não entende, mas é a paz que Cristo dá, não importa o momento que você está vivendo, né? É a paz que você tem, é a É, paciência com tudo, né? Ah, seja fazendo um café, você derrama na pia, paciência. A amabilidade, né? Ser amável com as pessoas, né? A bondade, ser bom, a fidelidade, ser fiel. Né? E a fidelidade
não só a Deus, mas fidelidade em tudo aquilo que ela se encaixe, né? Com as pessoas, com É, compromissos, assim por diante. A mansidão, ser uma pessoa mansa. Moisés, né, ele foi a pessoa mais mansa. E olha, ele venceu batalhas, ele comandou o povo, né? Mas Jesus, Deus, né, o reputava a pessoa mais mansa. pois E é, o domínio próprio, né? domínio Domínio próprio. próprio em todas as áreas. No comer, no beber, no vestir, nos relacionamentos, em tudo. Né? Então, são esses pontos E que aparece o fruto do fruto do Espírito. Espírito. Exato. E o Para fruto, aqueles que estão arraigados em quem? Né? Não no mundo, não no mas mundo. arraigados em Deus, né? Uhum. Através do Espírito Santo. É. Ou seja, voltando, né? O trigo dá o fruto, né? E o joio não, não dá fruto, Tem fruto. sem fruto. Né? O joio tem raiz, raiz no mundo, sem dar fruto de Cristo, vamos pôr assim, para as pessoas tentarem associar. E o trigo não, o trigo dá fruto, que são os dons do Espírito. E mais, né, falando de outra forma, o Espírito Santo ele traz a mente de Cristo crescente na nossa mente, o caráter de Cristo mudando o nosso caráter dia após dia, e a conduta que passa a ser outra, você muda, você tem novas disciplinas, né? Você acaba tendo mudanças de comportamento, eu diria quase diário. Então, o nascer de novo em Cristo, né, que a gente sempre bate aqui nessa tecla, mas é a coisa mais importante que nós falamos aqui. Nós podemos dar nosso testemunho de vida, né, mas para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não experimentaram, né, a fé em Cristo Jesus para passar o novo nascimento, é a coisa mais importante. Né? Porque, além de você nascer de novo, porque temos que entender que aquele que não tem Cristo está morto, morto espiritualmente. Pode estar vivo, pode estar na alegria do mundo, mas espiritualmente está morto. No momento que ele morre fisicamente, ele vai para o inferno, vai para a morte eterna. Não tem sequência. Né? Agora, É, aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, não importa a vida que ele viva aqui, as circunstâncias, mas ele andando segundo a palavra, vivendo segundo a palavra, lutando, né, no seu dia a dia, ele já tem nele a vida eterna. E tem nele, habitando nele, né, o Deus, o Criador do universo. E e, a palavra diz uma coisa, né? Diz lá, maior é aquele que está em você, que nasceu, né, de novo, do que o que está no mundo. E quando nós começamos a ter esse crescimento, esse entendimento, as coisas ao nosso redor vão mudando de figura. O que antes tinha importância já não tem importância. é, Coisas que a gente relevava já não relevamos mais. Por quê? Porque a palavra nos mostra, o Espírito nos ensina, né? E sempre no sentido de crescermos espiritualmente e a cada dia nos tornarmos mais parecidos, né, com Cristo e, e Jesus, daí, tendo a mente dele. e daí aquela palavra que nós estamos em processo de metamorfose, Sim, que é uma exato. mudança, a gente muda, né? Como que você fala sempre, metanoia, Metanoia, mudança de mente, metanoia. né? Enxergarmos as coisas como o homem espiritual deve enxergar em todo momento, em cada circunstância. E, esse processo, metanoia, metamorfose, que tem várias palavras para dizer a mesma coisa no fundo, né? Metanoia, metamorfose, a purificação, né? A santificação,
né? Maturidade espiritual, né? sim, Então, tudo a mesma coisa. O cristianismo é um processo. Deus criou processo. um processo de criar seus filhos. Sim, Por isso que desenvolver. é desenvolvê-los. E esse processo é, primeiro, é realmente crer em Cristo. Crer naquela encarnação, naquela morte, naquela ressurreição. Se você crer de coração, você nasce de novo. Entender, na realidade, quem devia estar lá era a gente, Era nós. né? Ali sofrendo aquela morte física e a pior de todas, que é a morte espiritual, né? Que ele enfrentou por nós. Então, pela nossa fé nele, nós somos livrados, né, desse processo. Lá em João 10, 28, é algo assim importante, que através, né, do novo nascimento, dessa regeneração que acontece no nosso espírito, nós nos tornamos o quê? Ovelhas, né, do bom pastor. E